Deus segundo Ele mesmo. Mensagem 1. Introdução aos atributos de Deus. Olá, eu quero iniciar nesse momento com você uma série acerca dos atributos de Deus. Nessa mensagem em si nós não vamos mencionar nenhum atributo específico ou definir qualquer atributo específico, mas ela é uma mensagem introdutória a respeito da importância de nós conhecermos a Deus. Um dos grandes desafios pelos quais você e eu passamos diariamente, nós temos o desafio de filtrar as informações que nós recebemos e a partir dessas informações traçarmos os nossos planos ou tomarmos as nossas decisões. Por exemplo, há uma discussão muito grande acerca da reforma da Previdência no nosso país. E qual é o melhor método, como é que eu devo investir, se eu devo continuar investindo na Previdência, se eu devo pegar o meu dinheiro e fazer algum outro uso com ele. Na área da saúde, outro dia me mandaram uma reportagem dizendo que é fundamental que a gente coma mais de 2 ovos por dia. Eu lembro de uma época que era proibido comer mais de 2 ovos por semana. Ou seja, as informações vão mudando e você tem que entender como elas chegam a você e qual critério você vai usar para avaliá-las. Segurança, outro dia também teve uma questão aí envolvendo um aplicativo de celular. Se você não fizesse passos específicos, você estava sujeito a pessoas invadirem seu celular e roubarem informações de você. Nós sempre tomamos atitudes de acordo com as informações que nós possuímos, seja isso de maneira consciente ou não. Por um lado, isso é muito bom porque Deus nos criou com essa capacidade de análise de informações e agir conforme essa análise. Mas por outro lado, por conta do pecado e das informações equivocadas que circulam, seja por impulsividade das pessoas, ou seja mesmo por descuido, informações circulam em todas as esferas possíveis. Nós estamos sujeitos a tomar decisões que são erradas, inclusive que são pecaminosas, por conta ou de informações erradas, ou por análises equivocadas das informações que nós recebemos. Assim como nós podemos ter informações equivocadas sobre as questões da vida, eu mencionei aí finanças, saúde, segurança. Muitas informações equivocadas são veiculadas hoje acerca de Deus, e muitas pessoas acabam por viver de uma maneira que reprova a Deus, por vezes até sem saber. Certo autor disse: em nenhum outro momento da história as pessoas foram tão ignorantes acerca de Deus como são hoje. E isso se reflete dentro das igrejas. O intuito então desse material é fornecer a você uma visão bíblica e dessa forma glorificarmos a Deus, nos tornando melhores evangelistas e crentes mais edificados. É possível que você pergunte: Henrique, você acaba de falar sobre dar uma visão bíblica de Deus. Por que ela tem que ser bíblica? Eu fico feliz de você ter perguntado isso. A resposta vem da própria palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer inúmeras vezes que a grandeza de Deus é algo que vai além da nossa compreensão. Mas mesmo assim Deus nos dotou de uma capacidade de compreensão e se revelou em certa medida para que nós o conheçamos melhor e o adoremos pelo que Ele é. Aliás, antes de nós entrarmos em outros textos bíblicos que falam sobre a grandeza de Deus, eu quero mencionar 2 passagens bíblicas rápidas que dão total sentido ao aprendizado acerca de Deus. Lá em João 17, versículo 3, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus faz uma afirmação que é extremamente importante para aquilo que nós vamos estudar nessas próximas mensagens. João 17,3, Jesus diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O apóstolo João ecoou as palavras de Cristo na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 20. 1 João 5,20, ele diz assim: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Cristo Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
A vida eterna, queridos, começa aqui, enquanto nesse mundo nós estamos, por meio do conhecimento de Deus revelado na sua palavra e na natureza e na pessoa de Jesus Cristo. Voltemos então para essa questão da grandeza de Deus. Lá em Jó, no capítulo 11, nos versículos 7 a 10, nós temos as seguintes palavras: Você consegue prescrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra e a sua largura é maior do que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? No Salmo 145, no versículo 3, nós temos: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Lá em Romanos capítulo 11, nos versículos 33 a 36, Paulo vai mencionar Isaías 40 e Jó 41, ele vai dizer assim: Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ou seja, o Novo Testamento e o Antigo Testamento igualmente atestam e demonstram para esse fato de que Deus está muito além do que nós conseguimos imaginar ou conceber. No entanto, mesmo estando infinitamente além da nossa compreensão, o Senhor Deus se revelou a nós por meio da sua palavra, da natureza e da pessoa de Cristo. Entretanto, o fato de Deus ter se revelado na sua palavra dentro daquilo que nós podemos compreender, isso não significa que as pessoas cristãs tenham um interesse genuíno de conhecer mais a Deus. Observe a sua vida diariamente. Eu te pergunto, quanto do seu tempo você dedica a conhecer melhor ao Senhor? E eu digo isso lendo a sua Bíblia. Possivelmente, provavelmente, a sua resposta a essa pergunta não é das mais encorajadoras. Mas há esperança. Quem sabe depois dessa primeira mensagem você se sinta encorajado, e essa é a minha oração, a buscar conhecer mais ao Senhor no seu dia a dia. A questão é que inúmeras vezes nós deixamos que a própria cultura defina Deus para nós, sem que nós olhemos para as Escrituras para perceber que a cultura não pode ser mais errada do que é em seu conceito acerca de Deus. Em primeiro lugar, porque a cultura não usa a Bíblia para compreender a Deus. E em segundo lugar, porque a cultura é feita de pessoas que não temem a Deus. E por definição, o incrédulo é incapaz de compreender qualquer coisa de Deus sem o Espírito de Deus. Greg Cantelmo colocou essa questão da seguinte maneira, ele diz assim: temos a tendência de deixar que a nossa cultura, em vez do nosso Criador, determine os nossos valores. E isso é de um perigo gigantesco para a igreja. Nosso objetivo, então, com essa série de estudos é fornecer a você uma visão bíblica. Para que isso? Em primeiro lugar, para que você adore a Deus com a sua vida de maneira sincera, apaixonada, dependente, submissa e correta ao Senhor. A sua adoração vai ser transformada por meio de estudo da palavra de Deus. Não pelo que eu falo, mas pelo que a palavra de Deus diz. Mas em segundo lugar, para que o conhecimento acerca de Deus seja um agente transformador no seu coração. Para que você viva para Ele. Davi disse no Salmo 119, versículo 11, escondi no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Lá mesmo em João 17, Jesus Cristo diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É esse conhecimento que a gente vai buscar ao longo dessa série de mensagens. E a oração que nós fazemos é para que ele seja um agente transformador na sua vida, como tem sido na minha vida, à medida que eu estudo e eu prego esse material. Para isso eu quero orar com você antes de nós entrarmos nos textos específicos. Deus, nós estamos diante do Senhor, iniciando
essa série de mensagens acerca do Senhor. E o nosso desejo, Deus, é que o Senhor transforme o nosso coração. O Senhor complete o nosso entendimento. O Senhor mude aquilo que está errado acerca das definições que nós temos acerca de Ti. E que essa mudança no nosso coração, ela possa agradar ao Senhor na maneira como nós agimos, na maneira como nós pensamos e na maneira como nós adoramos a Ti. Toma esse tempo nas Tuas mãos, Deus. Nós somos míseros pecadores, infinitamente pequenos diante do Senhor que é tão grandioso. Mas mesmo assim, Deus, o Senhor se inclina para olhar para cada um de nós. E nós queremos aprender mais de Ti, porque nós precisamos de Ti, para que a nossa vida seja uma vida vivida com significado. Como Jesus disse, a vida eterna é que nós conheçamos a Ti, e nós queremos começar a viver essa vida aqui, Deus, enquanto nesse mundo ainda estamos, por meio daquilo que a Tua palavra revela a nós. Faça isso, Deus, nós pedimos, nós clamamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Em Jó 36, capítulo 26, Eliú faz a seguinte afirmação a Jó. Ele diz assim: como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Eu não sei se você conhece a pessoa de Jó, mas a Bíblia descreve Jó como um homem temente ao Senhor. E o livro de Jó vai relatar Jó passando por uma situação bastante difícil na sua vida. Na verdade, um momento extremamente difícil. Ele perdeu todos os seus bens e todos os seus filhos e quase morreu. E nesse processo aí do livro de Jó, 4 homens vieram para aconselhá-lo. Mas apenas um deles, chamado Eliú, foi aprovado por Deus naquilo que ele disse. O mesmo Eliú que afirmou a grandeza de Deus no capítulo 36, como a gente acabou de ver. Depois então que Eliú terminou de falar com Jó, o que ele tinha para dizer a Jó, Deus vai conversar com Jó diretamente. E isso acontece nos capítulos 38 e 39. Eu peço que você abra nesse momento a sua Bíblia nessa passagem. E a gente vai rapidamente olhar para alguns versículos. Eu não vou ler toda a passagem porque ela é muito extensa. Jó 38, versículo 2 diz assim: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer perguntas a você e você responderá. Onde estava você quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar pondo-lhes portas quando ele rompeu do ventre materno? Quando vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse: até aqui você pode vir, além deste ponto não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Deus vai fazer uma série de perguntas a Jó, obviamente perguntas que Jó não tem como responder, porque Jó é apenas uma criatura e somente Deus é o Criador e é aquele que tem direito de fazer as coisas como bem lhe agrada. Deus vai usar informações acerca de si mesmo e perguntas grandes demais para um entendimento ou mesmo para a resposta humana. E o propósito de Deus era se revelar a Jó, de forma que a sua compreensão da situação mudasse completamente, a partir de um conhecimento mais completo de Deus. De certa maneira, eu entendo que o propósito de Deus era mostrar de maneira amorosa a Jó que esse estava diante do Deus Altíssimo. No capítulo 40, nós temos uma resposta de Jó. Observe comigo, capítulo 40, versículo 4. Jó vai dizer assim: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a minha mão sobre a minha boca. Mas Deus continua, olha só, versículo 6 em diante. Depois o Senhor falou a Jó por meio de uma tempestade. Prepare-se como simples homem que é, eu farei perguntas a você e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça?
Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus e a sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se então de esplendor e glória e vista-se de majestade e honra. Derrame a fúria da sua ira, olhe para todo orgulhoso e lance-o por terra. Olhe para todo orgulhoso e humilhe-o, esmague os ímpios onde estiverem, enterre-os todos juntos no pó. Encubra os rostos deles no túmulo, então admitirei que a sua mão direita pode salvá-lo. Deus continua falando com Jó. Continua falando com Jó. Até chega um momento no capítulo 42, ele está terminando, concluindo o livro. Jó responde para Deus no versículo 3 da seguinte maneira, ele diz assim: é certo que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Percebo que a revelação acerca de Deus traz a Jó. É impossível Jó ser o mesmo depois do Senhor falar com ele. E de fato ele não é a mesma pessoa. Observe o versículo 5, a afirmação que Jó faz. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Queridos, à medida que conhecemos mais a Deus, o resultado não pode ser diferente de humilhação e de dependência do Senhor. Mas não apenas isso, conhecer a Deus tem um maravilhoso benefício de entender o sentido da vida. J.I. Packer colocou isso da seguinte maneira. Ele disse: despreze o estudo de Deus e você estará sentenciando a si mesmo a passar a vida aos tropeções, como um cego, como se não tivesse qualquer senso de direção e não entendesse aquilo que o rodeia. Eu quero enumerar rapidamente alguns perigos de nós não conhecermos a Deus. Em primeiro lugar, com relação à minha adoração. Se o meu conhecimento sobre Deus ele é errado, eu vou cultuar a Deus de uma maneira que é errada. Se esse conhecimento é incompleto, a minha adoração será incompleta. Porque em momento em que eu deveria adorar, eu estarei contrariado com Deus por achar que ele deveria ter agido diferente, por exemplo. Em segundo lugar, o segundo perigo diz respeito à minha vida diária. A maneira como eu trato os meus filhos, os meus empregados, os meus patrões, os meus professores, os meus amigos, os meus pais, tudo isso é influenciado quando nós obtemos uma compreensão mais adequada da pessoa de Deus. Os meus próprios pensamentos e atitudes, quando eu estou sozinho, são influenciados pelo que eu aprendo a respeito de Deus. Em terceiro lugar, decisões. Em primeiro lugar, então, a adoração. Em segundo lugar, a vida diária. Em terceiro lugar, tem o perigo das decisões serem erradas quando eu desconheço a Deus. Certa vez eu ouvi um pastor dizer que cada pessoa vive a teologia que crê. E teologia aqui não diz respeito a tudo que está dentro do estudo de Deus, mas simplesmente aquilo que a pessoa entende sobre Deus. Ou seja, o crente que sonega impostos, por exemplo, e não se importa, ele crê em um Deus que não se importa ou que faz vistas grossas à sonegação de impostos. Essa pessoa ignora uma série de informações acerca de Deus que estão na palavra de Deus a respeito disso. Por exemplo, lá em Provérbios 6, versículos 16 e 18, o texto diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta. Versículo 18, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Provérbios 11, versículo 1 diz assim: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Provérbios 20, 23, o texto diz: o Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Na conhecida passagem de Mateus 22, 21, Jesus Cristo diz: deem a César o que é de César, deem a Deus o que é de Deus. O homem que vive então sonegando impostos, ele desconhece o que a Bíblia diz a respeito de Deus. Ou melhor, o cristão que vive sonegando impostos, ele desobedece claramente aquilo que a palavra de Deus ensina. Um outro exemplo, relacionamento aí de namoro ou de noivado entre um crente e um descrente. A pessoa que assim age ou assim vive, ela acredita num Deus que não se importa de luz e trevas caminhando juntas, como se elas pudessem caminhar juntas.
Lá em Amós capítulo 3, versículo 3, nós lemos duas pessoas, é o próprio Deus perguntando para o povo de Israel: duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? O contexto aqui é Deus perguntando para eles: como vocês querem ser meu povo se vocês não querem andar como eu determino? Isso é impossível de acontecer. Colossenses capítulo 3, versículo 17 diz: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio deles graças a Deus Pai. 1 Coríntios 10, 31, assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, o texto diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. O último exemplo, então, ele se encontra na questão de como Deus trata o nosso pecado. A misericórdia e o perdão são parte da essência de Deus. Pessoas podem se culpar ou mesmo questionar se Deus realmente os perdoou por uma compreensão errada daquele que prometeu nos perdoar e nos vestiu com a justiça de Cristo. E assim por diante. Aquilo que eu creio sobre Deus vai moldar como eu penso, como eu ajo, como eu vivo. Sendo assim, eu te pergunto, se toda a minha vida depende disso, do conhecimento de Deus, quão importante você acha que é nós conhecermos corretamente a Deus? Eu respondo novamente com as palavras de Cristo, lá em João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A santificação, amados, virá por meio de um estudo de Deus. E esse estudo deve ser feito na sua palavra, a Bíblia. Para encerrar, uma breve introdução aqui a respeito da ideia dos atributos de Deus. A definição mais simplista de atributo é qualidade. Os atributos, então, dizem respeito ao que Deus é. Deus age em amor porque Deus é amor. Deus exerce a justiça porque Ele é justo e assim por diante. Ele não pode agir diferente do que é. Isso contraria a sua natureza. Charles Ryrie ele vai dizer: atributos são qualidades inerentes a um sujeito. Elas o identificam, distinguem ou analisam. Por conta disso, esse mesmo autor vai chamar os atributos de Deus de perfeições de Deus. Nenhuma das perfeições é mais importante do que a outra. Nenhuma das perfeições deixa de ser evidenciada em momento algum. Nenhuma das perfeições aumenta ou diminui com o passar do tempo. Porque Deus é perfeito e não necessita de melhoras ou de mudanças. Diante disso, eu queria convocar você a ter esse tempo estudando a palavra de Deus e aprendendo mais acerca dos atributos divinos. Deus se revelou na sua palavra e o desejo dele é que você o conheça a cada dia mais. Mas se a sua Bíblia ficar fechada, esse conhecimento ele não vai vir. É por meio do estudo da palavra de Deus que a gente vai ver que Deus é onisciente, que Ele sabe de todas as coisas. É por meio do estudo da palavra de Deus, por exemplo, no Salmo 139, que nós vamos ver a perfeição de Deus da onipresença, de que não há lugar em que você e eu podemos nos esconder de Deus, diferente dos falsos deuses daquela época. É por meio da palavra de Deus, por exemplo, que nós vamos ver que não há nada grande demais para Deus fazer. Que o braço dele é poderoso o suficiente para fazer o que ele quiser. É por meio da palavra de Deus que você vai perceber que o Senhor reina. Que Ele continua sendo soberano hoje, como Ele era antes da fundação do mundo, antes da criação do tempo. E Ele vai continuar sendo para todo o sempre.
É por meio da sua palavra, do estudo da sua palavra, que nós vamos ver que Deus é eterno. E que a nossa vida passa muito rápido. E que nós precisamos voltar os nossos olhos para Ele em busca de sabedoria, em busca de discernimento, em busca de entendimento, para que nós vivamos dias sábios, como Moisés escreveu no Salmo 90. É por meio do estudo da palavra de Deus que nós vamos aprender a respeito da graça de Deus. Graça que alcançou homens como o rei Manassés, que foi alguém extremamente ímpio, que alcançou a Paulo, que foi um perseguidor, foi um blasfemo contra o Senhor, mas que teve sua vida totalmente transformada. Aliás, essa é a sua história, como essa é a minha história. É por meio da palavra de Deus, por exemplo, que nós vamos entender que o nosso Deus é santo e o que significa Ele ser santo. Por meio de textos como Isaías capítulo 6, em que aquele profeta diante de Deus, ele pronuncia sobre si uma maldição, porque não há outra coisa que possa ser pronunciada diante de nós, quando nós vemos um Deus que é santo, senão uma maldição. Mas ao mesmo tempo esse texto de Isaías 6, como os outros atributos de Deus, vão apontar para o fato de que há sempre esperança na pessoa de Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso eu queria te encorajar a seguir nesse estudo conosco dos atributos de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração como Ele tem falado ao meu coração. E que a nossa vida vai ser transformada por meio do conhecimento daquele que se entregou por nós, apesar dele ser Deus. Queria que você baixasse a sua cabeça e você fechasse os seus olhos. Deus, mais uma vez nós estamos diante do Senhor. E nós iniciamos nesse momento, Deus, essa série a respeito dos atributos, a respeito das perfeições do Senhor. E Deus, nós somos constantemente bombardeados por informações. E muitas das informações que nós recebemos, elas são imprecisas. Muitas das informações que nós recebemos, elas são maldosas, elas são erradas, e elas existem justamente com o propósito de desviar o nosso coração daquilo que realmente tem valor. É por esse motivo, Deus, que nós entendemos ser tão importante nós estudarmos a Tua Palavra. E nós aprendemos um pouco mais a respeito de quem o Senhor é. Mesmo diante da nossa limitação como seres humanos, do nosso entendimento, nós louvamos ao Senhor que apesar dessa limitação, o Senhor escolheu se revelar a nós por meio das Escrituras. E o Senhor nos dá agora essa oportunidade, mesmo que breve, de nós aprendermos um pouco mais a respeito de quem o Senhor é. Eu peço a Deus por essas áreas da nossa vida que nós enumeramos como estando em perigo diante de informações que são erradas a respeito de Ti. Que a nossa adoração, Deus, possa ser uma adoração sincera e transformada. Não algo que é da boca para fora e que não tem qualquer valor. Segundo lugar, eu peço pela nossa vida diária, pela maneira como nós tratamos as pessoas ao nosso redor. Que esse ensino, Deus, nos ajude a olhar para os aspectos que caracterizam o Senhor. E que isso seja um agente transformador no nosso coração. Como Davi disse, escondi no meu coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. E por fim, Deus, com relação às nossas decisões. Deus, como nós carecemos do Teu entendimento. Para como Moisés pediu, nós temos um coração que é sábio. Deus, há tantas vozes falando tantas coisas que não ecoam aquilo que a Tua palavra diz. Mas nós queremos olhar exclusivamente para o Teu texto bíblico revelado a nós. Para a Tua pessoa revelada a nós por meio da Tua palavra santa. E a partir desse tempo, tomarmos decisões que são corretas. Porque elas são feitas a partir de um critério que é correto, que é a Tua pessoa, Deus. Nos ajuda nessa jornada. Nós queremos engrandecer o Teu nome, nós queremos louvar o Senhor, nós queremos viver para Ti. Nós queremos, como Jesus disse, ser santificados na Tua palavra, ou seja, santificados na verdade. E para isso nós precisamos completamente do Senhor, o Deus onipotente. Obrigado, Deus, por essa oportunidade tão especial de nós estudarmos a Tua palavra.
E eu peço que o Senhor nos abençoe nessa jornada. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos. E nós pronunciamos tudo isso e pedimos tudo isso no nome daquele que morreu por nós e nos deu a salvação que permite o entendimento de quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém.